Paz do Senhor, irmãos, que bênção estarmos aqui mais uma vez. Espero que você tenha tido uma semana muito abençoada, de muito trabalho, de muita prosperidade, de muita paz no seu coração, no nome poderoso de Jesus. Nós estamos iniciando mais um culto a Deus nessa noite, em nome de Jesus. E hoje nós queremos compartilhar uma palavra acerca da verdadeira felicidade. Nós queremos ministrar com base no Salmo 1. Falamos agora, esses dias, no culto dominical, sobre como lidar com a ansiedade, na carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós queremos compartilhar sobre essa verdade bíblica, sobre a verdadeira felicidade. Nós estamos vivendo em um tempo em que se apresentam tantos caminhos e tantas ferramentas, tantos utensílios para que a pessoa seja feliz. O mercado capitalista te apresenta tantas coisas, mas a palavra de Deus nos mostra um seguro caminho, um verdadeiro caminho, para de fato sermos felizes na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero convidar você, aonde você estiver, a fechar os seus olhos e junto comigo orarmos ao nosso Deus e iniciarmos esse tempo de adoração ao Senhor, no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse momento na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque independente do que está acontecendo, nós ainda podemos Te adorar, Senhor. É muito precioso fazermos isso, porque o Senhor é um Deus que não depende de estruturas, o Senhor é um Deus que não depende de quantidade de pessoas envolvidas. Ó Deus, o Senhor é um Deus simples, um Deus de amor, um Deus que recebe a nossa adoração da maneira mais simples, mas da maneira mais profunda. Ó Deus, e nós queremos ministrar ao Senhor nessa noite, esse culto de adoração e de celebração, dizer ao Senhor que o amamos, que te engrandecemos, que louvamos e engrandecemos o teu nome. Que o Senhor, no nome poderoso de Jesus, traga uma palavra aos nossos corações. Que o Senhor fortaleça o cansado. Que o Senhor alegre o entristecido. Que o Senhor liberte o cativo. No nome poderoso de Jesus, nós oramos ao Senhor. Aleluia. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Aqui entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro meu coração. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Então me leva, e então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Senhor, nós te adoramos neste momento. Sim, meu Deus. Nós queremos te agradecer por esses dias de reflexão, Senhor. Sim, meu Pai. Nós queremos te engrandecer, pois tu és santo e mesmo em meio a essa pandemia o Senhor não tem nos abandonado. Sim, meu O Senhor Deus. tem cumprido a tua promessa de estar todos os dias conosco, Pai. É, meu Deus. Então, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti, Sim, meu Deus. clamando, orando por essas famílias que estão necessitadas do Teu amor. Mais do que alimento, mais do que às vezes coisas que o mundo pode dar, elas precisam do Senhor, precisam do Teu amor, precisam verdade, do Teu meu Espírito, Deus. Senhor. Sim, meu Pai. Fala conosco nesses Venha dias. falar conosco. Venha Deus. trazer, Senhor, a revelação que cada Sim, coração Pai. precisa, Deus. Em nome de Jesus, não desampare ninguém. Nós precisamos de Ti e nós estamos declarando que nós somos Seus, Sim, meu que Tu Deus. és nosso, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, Sim, Deus. meu Em nome de Deus. Em Jesus, nome que o de Senhor se engrandeça neste momento. E que esse culto e que nossas vidas sejam para Ti, Deus, em nome de Jesus. Cura o ferido, vai até o aflito, Senhor, vai até o necessitado. Sim, meu Pai. E coloca Sim, a meu Tua Deus. mão, coloca a Tua proteção sobre as casas, sobre essa cidade, sobre essas pessoas que estão assistindo esse culto, Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus nós clamamos e oramos, agradecendo que o Senhor Sim, meu tem Deus. muito para fazer em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.
Querido, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, número 1, amém? O Salmo 1, e eu quero dar esse tempo para você buscar a sua Bíblia, onde ela estiver, né? Se você não estiver com ela em mãos, e você poder abrir aqui conosco no Salmo 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e sua folhagem nunca murcha. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova e dirige o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio o leva à destruição. Queridos, quantas coisas têm sido apresentadas como meios para se encontrar a felicidade. Nós vivemos em um mundo capitalista. Todos os dias a mídia traz para você um produto novo e te apresenta, através daquele produto, a receita da felicidade. De modo que muitos passam a entender ou a pensarem que a felicidade está na esfera do ter. Quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz. E eu só irei ser feliz no dia que eu tiver alguma coisa. E isso é um pensamento maligno. Eu, quando falo sobre isso, me vem à memória ali o livro de Gênesis, aonde a tentação de Satanás para com Eva era dizer a ela o seguinte: no dia em que você tiver o fruto da árvore, consumir o fruto da árvore, as coisas vão acontecer na sua vida. E é exatamente isso, irmãos, que o inimigo trama contra nós, na nossa geração, nos nossos dias. No dia que você tiver um carro, no dia que você tiver uma casa, no dia que você tiver isso, um emprego, enfim, no dia que você ter, você vai ser. É o que o mundo tem nos ensinado desde o tempo ali de Gênesis, quando existia ali o primeiro casal, Adão e Eva. E tem sido dessa forma. Mas o que contrapõe essa ideia é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Porque Deus, ele nunca precisou que tivéssemos algo para que ele pudesse nos fazer feliz. Nós não temos que ter para ser, nós já somos felizes, nós já somos filhos de Deus, nós já somos a imagem e semelhança de Deus. Desde o primeiro momento em que Deus fez o homem, Deus o fez a sua imagem e semelhança. Então o homem, ele sempre foi, a felicidade do homem está na esfera do ser. Sempre foi assim, nunca na esfera do ter. Essa ideia da felicidade se encontrar na esfera do ter é um pensamento maligno para a nossa vida. E aí nós nos deparamos com o Salmo 1. Salmo interessante, amados, que nos trazem situações essas que nos apresentam uma verdadeira felicidade. Quando nós pensamos sobre isso, é sobre esse tema que eu queria falar com vocês nessa noite, logo nós concluímos que se há uma verdadeira felicidade, há também uma felicidade falsa. Então muitos confundem felicidade com ausência de sofrimento, ausência de tribulação. Muitos pensam que felicidade está em uma êxtase, né? Como se a vida fosse uma busca frenética, fosse uma balada, fosse uma rave, que você tivesse que consumir alguma coisa e tivesse aquele pico de adrenalina, de uma alegria instantânea.
Mas não é dessa forma. O salmista nos apresenta a felicidade como um processo de vida, como algo a ser desenvolvido no dia a dia. E ele então começa aqui o salmo nos apresentando uma pessoa que vai ser feliz, e essa pessoa que vai ser feliz, ele está dando uma característica. E a primeira característica é essa pessoa, ela não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, alguém feliz é alguém que sabe a quem vai dar ouvidos. Essa é um grande princípio da palavra de Deus. A quem nós vamos ouvir, a quem nós vamos dar ouvidos. E o salmista está dizendo o seguinte: olha, você não pode dar ouvidos a qualquer um. Você não pode seguir o conselho de qualquer um. Porque aquele que segue o conselho de qualquer um, certamente essa pessoa nunca vai ter uma felicidade verdadeira, uma felicidade constante. E ele ainda continua dizendo sobre essa característica de uma pessoa feliz. Ele vai dizer o seguinte: essa pessoa, ela não imita a conduta dos pecadores, ela não se assenta na roda dos zombadores. E é importante isso aqui, porque isso é um processo. Ela começa ouvindo o conselho do ímpio, depois ela já está aqui imitando os pecadores, de ouvinte agora ela está imitando, ela está andando igual, né? E depois ela se senta na roda, ou seja, ela se rende àquele ambiente, ela se rende àquela situação, àquele estilo de vida. Então, você observa que o verso primeiro é algo progressivo. A pessoa começa dando ouvidos a quem não deveria dar ouvidos, como Eva dando ouvidos ali a Satanás. Depois ela já começa a imitar as atitudes daquela pessoa. Depois ela já está assentada, vivendo ali aquele estilo de vida que aquela pessoa então está vivendo. O salmista vai dizer o seguinte: ao contrário, alguém feliz é alguém que vai ter prazer na palavra de Deus, e nessa palavra ele vai meditar de dia e de noite. Meu irmão, isso é muito importante nós compreendermos, porque a felicidade não é algo instantâneo. O nosso Deus, queridos, apesar de ser um Deus todo-poderoso, um dos atributos de Deus é a sua onipotência, ou seja, a Ele é dado todo o poder. Sobre Jesus está escrito na palavra de Deus que sobre Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ainda que Ele tenha todo o poder, Ele não é um Deus que age de uma maneira instantânea. Muitos entendem que a felicidade vai vir a partir de uma experiência instantânea com Deus. Um dia eu vou estar num determinado lugar e alguém vai levantar as mãos e vai orar por mim, e toda a tristeza vai sair do meu coração, e eu serei então uma pessoa feliz a partir daquele dia. Amado, não é assim que as coisas acontecem. O salmista está dizendo que uma pessoa feliz é aquela que vai deixar de ter um processo de ouvir quem não deve ouvir, de imitar quem não deve imitar e de se assentar com quem não deve se assentar. E no lugar da pessoa desenvolver esse processo negativo, ela tem que desenvolver um processo positivo. E que processo é esse? O processo de ter prazer na palavra de Deus, ou seja, amado, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. E nessa palavra ele meditar de dia e de noite. Ou seja, queridos, as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus projetos, o meu estilo de vida precisam ser baseados naquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que eu vou fazer. Isso vai me levar a um caminho de felicidade. O que o salmista está apresentando são dois processos. Um processo de uma pessoa que vai ser infeliz na vida, porque ela vai ouvir quem não deve ser ouvido, ela vai imitar quem não deve ser imitado, ela vai se assentar no ambiente que não deve ser assentado, onde ela não pode se conformar com aquilo. E ela então, quem vai ser feliz? Quem abre mão desse processo
de declínio, esse processo negativo, e abraça o processo que a palavra de Deus ensina, que é ter prazer na palavra de Deus, no sentido de ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, buscar profundidade na palavra de Deus e não parar por aí, mas nessa palavra meditar de dia e de noite. Isso significa que você está trabalhando e de repente acontece uma situação boa e ruim, e como que você vai lidar com aquela situação? A partir da sua meditação na palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes na minha vida eu estava para tomar uma decisão, eu cheguei em um determinado lugar, vi algo que não me agradou, eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa falou coisas que não me agradaram, e eu pensei em fazer, em ter uma atitude diante daquela situação, mas por estar meditando na palavra de Deus, eu parei um pouquinho e pensei, não, eu não vou responder o meu filho dessa forma, eu não vou responder a minha esposa dessa forma, eu não vou lidar com esse problema dessa forma, porque a palavra de Deus me ensina que não é assim que eu devo fazer. Ainda que eu tenha o direito de fazer dessa forma, ainda que eu possa fazer dessa forma, mas não é a forma como a palavra de Deus me ensina. Então, quantas coisas eu evitei na minha vida por estar conseguindo meditar na palavra de Deus. E também eu posso testemunhar o contrário, com uma certa infelicidade, mas como ser humano eu posso também testemunhar o contrário. Quantas vezes, irmãos, por falta de meditar na palavra de Deus, eu respondi o que não deveria ser respondido. Eu reagi de uma maneira que eu não deveria ter reagido. E isso produziu situações de tristeza na minha vida. Por isso que alguém que é feliz é alguém, irmão, que vai ter prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um peso. Não é um peso ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Não é um peso praticar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, irmão. É prazeroso. É fonte de felicidade. Porque quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você busca felicidade para a sua vida, mais você alcança felicidade para a sua vida. Você quer ter um casamento feliz? Pratique a palavra de Deus. Ainda que a circunstância te leve a não praticar a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Você quer ter uma vida profissional feliz? Pratique a palavra de Deus. Você quer ser feliz, meu irmão? Pratique a palavra de Deus, independente das situações que te envolverem. E aí, diante disso, nós temos promessas preciosas que o salmista apresenta para quem diz não a esse processo negativo, esse declínio, e diz sim a esse processo de bênção, de felicidade, esse processo positivo, podemos dizer assim, de meditar na palavra, de colocar em prática. Ele diz que essa pessoa pode ser comparada a uma árvore que é plantada na beira de um rio, cujo dá o seu fruto no tempo certo, cujo as folhagens não murcham. E ele diz o seguinte: tudo que essa pessoa fizer vai prosperar. Nós temos uma chácara, você que está me ouvindo e que talvez não me conheça, nós temos uma chácara em nossa comunidade, em nossa igreja, Igreja Presbiteriana Renovada. E algumas vezes eu meditando nessa palavra, eu indo ali para a nossa chácara, eu percebia que a gente passava ali por muitas árvores que no período de seca elas estavam com as suas folhas murcha, elas não tinham fruto, elas estavam num aspecto não muito agradável. Mas ao chegar na nossa chácara, onde tem um rio Limoeiro, eu percebia que as árvores em volta, às margens do rio Limoeiro, estavam exatamente o contrário. Mesmo no tempo de seca, as árvores que estavam às margens do rio, elas estavam com as suas folhagens verdes, elas estavam bonitas, frondosas, e elas estavam também dando o seu fruto. E é exatamente isso que o salmista está falando, querido. Que a palavra de Deus é uma fonte de águas vivas. E que aqueles que estão enraizados, plantados
as margens dessa palavra, aqueles que as suas raízes estão introduzidas nessas águas, nesse rio de água viva que é a própria palavra de Deus, aqueles que vivem dessa forma, terão seu fruto no tempo certo, suas folhagens não vão murchar, e tudo que eles fizerem vai dar certo. E o salmista termina dizendo que não é o caso dos ímpios, porque o ímpio, ele é como a palha que o vento leva. Ou seja, irmão, alguém que não está enraizado na palavra de Deus, vem uma onda do momento e leva ele, vem outra onda do momento e leva ele. Em um dado momento o mundo diz, olha, você precisa disso, ele sai correndo atrás daquilo. Vem um vento, sopra sobre ele, leva, ele não tem constância, ele não tem raiz, a sua vida não está firmada, não está alicerçada. O ímpio é assim, ele é inconstante. Um dia ele pensa de uma forma, outro dia ele pensa de outra forma, ele não consegue concluir a sua carreira, e ele é uma palha que o vento leva, enquanto o justo, que tem as suas raízes firmadas nas verdades bíblicas, nos princípios do Senhor, o ímpio é como a palha. Ele abraça aquilo que para ele está dando certo, e ele não consegue ter uma constância na sua vida. E, irmãos, é muito importante entendermos que talvez esse período que nós estamos vivendo aqui no mundo, você não consiga perceber tanto a diferença na vida do justo e do ímpio. Talvez você até pense, pastor, como o salmista relata no Salmo 74, vale a pena eu continuar sendo justo? O salmista diz no Salmo 74, parece que me foi inútil lavar as minhas mãos na inocência. Parece que o ímpio tem prosperado mais do que eu. Parece que o gado dele, os filhos dele, parece que as coisas para ele têm dado mais certo. Mas, irmãos, o Salmo 1 nos apresenta o fim de todas as coisas. E ele diz o seguinte, que o ímpio não resistirá no dia do julgamento. Todos nós, irmãos, chegará um dia que nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Todos nós. E não adianta vivermos uma vida de engano. Não adianta vivermos uma vida de hipocrisia, irmãos. Não adianta vivermos uma vida onde nós falamos do Evangelho, mas nós estamos, na verdade, interessados em apenas a nossa própria vida. Porque todos nós, irmãos, nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Nós podemos enganar as pessoas com belas palavras, com poder de persuasão. Nós podemos nos fantasiar de muitas coisas. Aparentemente as coisas podem até estar dando certo, mas todos nós iremos nos apresentar diante do Senhor. E esse dia será de uma grande infelicidade para aqueles que praticaram a impiedade, para aqueles que conheceram a palavra do Senhor, mas zombaram dela, para aqueles que ouviram o conselho dos ímpios, para aqueles que andaram segundo aquilo que o mundo prega. Será motivo de grande infelicidade, mas para aqueles, irmãos, cujo o Senhor dirige as suas vidas, será o dia da grande felicidade, da verdadeira felicidade. Porque o salmista, ele encerra esse salmo declarando o seguinte: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu me lembro de uma pregação que eu ouvi, cujo pastor trouxe uma ilustração muito importante para as nossas vidas. Dizia ele que em uma certa nação um homem foi preso, acusado de muitos crimes, e o governador daquela nação, por misericórdia, um homem cristão, assinou ali a carta de soltura daquele criminoso e se disfarçou, se vestiu como ministro do Evangelho, colocou a carta de soltura
entre meio às páginas da Bíblia, para chegar ali no presídio e ler aquela carta de soltura para aquele homem que se encontrava preso. Mas ao chegar ali no presídio e fazer a tentativa de fazer a leitura daquela carta para aquele homem preso, aquele criminoso, ele não quis ouvir o governador, que se encontrava disfarçado de um ministro ali do Evangelho. E ele disse o seguinte: olha, o senhor pode ir embora, eu não quero que você leia. E o governador então insistiu: não, eu quero abrir a Bíblia, eu quero ler algo importante para você. Mas aquele homem insistentemente se recusou a ouvir o governador, que então foi embora. Indo embora, o carcereiro se dirigiu àquele criminoso e disse: rapaz, você cometeu o maior erro da sua vida. Aquele homem que foi embora, ele não era um pastor, ele era o governador aqui da nossa cidade ou nação. E dentro da Bíblia estava o documento que você precisava para ser livre. E ele queria ter a oportunidade de ler para você, e você se recusou a ouvir aquilo que ele tem, que é aquilo que ele tinha para te dizer. No dia que aquele homem então foi condenado à morte, ele teve ali uma oportunidade de falar para as pessoas que estavam presenciando a sua morte, o cumprimento da sua pena. E as palavras daquele homem foi o seguinte: olha, eu não estou morrendo pelo pecado que eu cometi, eu estou morrendo porque eu não dei ouvidos para a palavra que iria me libertar do pecado que eu cometi. Eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi, eu estou morrendo porque eu não quis receber o perdão. Então, quando o salmista fala dos pecadores, é exatamente disso que ele está falando. Irmãos, todos terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. Todos terão a oportunidade de receber o seu perdão. Todos terão a oportunidade de receber a sua carta de liberdade. Só serão condenados aqueles que insistentemente não quiserem dar ouvidos. Ninguém, irmão, será condenado pelo pecado cometido, mas serão condenados por não dar ouvidos àquele que pode perdoar os seus pecados e salvar você e eu da condenação eterna. Por isso, queridos, a verdadeira felicidade está em darmos ouvidos a Deus. No lugar de seguirmos o conselho, tantos conselhos que nos rodeiam, por meio da televisão, por meio da mídia, de amigos, tantos conselhos. No lugar de imitarmos aquelas pessoas que caminham sem se preocupar com os princípios bíblicos. Quantas pessoas você vê enriquecendo ilicitamente? Não podemos imitar o mundo. No lugar de imitarmos essas pessoas, no lugar de nos associarmos com elas, sentarmos para compartilharmos daquilo que está sendo feito, no lugar de tudo isso, nós devemos encontrar prazer na palavra de Deus e nessa palavra meditarmos de dia e de noite. Meditar nesse contexto bíblico não é apenas alguém que está memorizando a palavra de Deus, mas é alguém que, em meio às suas atitudes, ele pensa o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Esse é o sentido correto dessa palavra meditação. Quando o salmista diz de alguém que medita na palavra de Deus, é de alguém que pratica, é de alguém que procura caminhar de acordo com a palavra de Deus. E eu quero crer que o Senhor tem essa verdadeira felicidade para os nossos corações. Eu tenho certeza, irmão, que você deseja ser feliz. Todos nós desejamos ser felizes. Eu trabalhei na cadeia aqui em Goianésia, evangelizando ali por mais de ano, batizei pessoas lá dentro.
E conversando com pessoas que cometeram os mais variados crimes, eu percebia que no fundo, irmãos, aquelas pessoas entraram por caminhos que elas achavam que ia levar à felicidade e acabaram encontrando a morte. A Bíblia diz: há caminho que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. Então, querido, que nós possamos trilhar esse caminho. A palavra de Deus diz, o salmista: o Senhor dirige o caminho do justo. Nós possamos trilhar por esse caminho, o caminho da verdadeira felicidade. Vamos cantar uma canção? Em nome de Jesus. Caminhos que são apresentados como formas de felicidade, nós encontramos na tua palavra a verdadeira essência para uma vida de felicidade. E a vida de felicidade, de plena felicidade, de verdadeira felicidade, está em te conhecer, meu Pai. Está em conhecer a tua palavra e pela tua palavra conhecer ao Senhor. Meu Deus, nós queremos ser os seus discípulos. Nós queremos, ó Deus, adentrar pelo caminho dos justos, meu Pai. E esse caminho é o caminho de sermos discípulos do Senhor. Nós queremos que os nossos pés pisem nas suas pegadas. Nós queremos que as nossas sandálias sejam sujadas, empoeiradas com a poeira, ó Deus, das suas pegadas, porque esse é o caminho da verdadeira felicidade. Compreender o caminho do Senhor para a nossa vida, compreender a forma de viver, compreender a tua palavra. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver.
eu aprendi a viver feliz, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito. Eu aprendi o caminho da felicidade, eu aprendi o caminho do contentamento, eu aprendi o caminho da alegria, porque eu aprendi o caminho da palavra do Senhor. Deus, nós temos prazer em meditar na Tua palavra, é um grande privilégio meditarmos na Sua palavra, não é um peso, como a religião nos apresenta, como o mundo nos apresenta, ó Deus, mas é um prazer meditarmos na Tua palavra de dia e de noite, seja viajando no nosso carro, seja trabalhando, seja relacionando com a nossa família, seja nos nossos negócios. Deus, é um prazer meditarmos na Tua palavra, ainda que em algumas situações parece que praticar a Tua palavra é antiquado, parece que praticar a Tua palavra não vale a pena, parece que praticar a Tua palavra vai nos trazer prejuízos, ainda que existam essas situações, nós perseveramos em praticarmos a Tua palavra, porque sabemos que ela é fonte de verdadeira felicidade. Felicidade que nós vivemos nesse período que estamos aqui na face da terra, lidando com as coisas da terra. Felicidade essa que nós teremos quando no grande dia nos encontrarmos com o Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, que os ímpios perecerão no dia do julgamento, mas o Senhor abençoará, o Senhor estará com aqueles que Te servem. Meu Deus, em nome de Jesus, ache arrependimento no nosso coração. Ache, Senhor, arrependimento no nosso coração, para que no grande dia, no dia do Senhor, nós tenhamos essa verdadeira felicidade daqueles, meu Pai, que serviram ao Senhor verdadeiramente. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, nós encerramos então o nosso culto ao Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.